Na tela, em letras brancas, Sesc TV apresenta. Senhora idosa de blusa vermelha toca vaso de planta em estúdio. Mão rústica da senhora com anel tocando levemente o musgo verde. Vivemos num vai e vem, numa competição de queda de braço, onde as conquistas que trazem bem-estar à sociedade como um todo são regularmente atacadas. E a proteção ambiental, vista como uma Maria Zumira de barreira para o Souza, jornalista. desenvolvimento. Cabe aqui perguntar: o que é o progresso e para quem? Quem lucra com a poluição das águas e quem sofre com ela? Quem perde com a destruição da floresta e quem ganha? Quando acordamos, já era. Desastre iminente. Corremos e criamos regras. Corremos e criamos leis. Corremos e foram tratados e tratados, maltratados, tão complexos e com a finalidade de consertar o que não volta. Tempo de olhar para o aprendizado do passado. Agradecer por termos possibilidade de mudar no presente o futuro que queremos construir. Afinal, qual o legado que queremos deixar com a nossa passagem por aqui? Ou melhor, qual o legado que podemos deixar? Será que conseguiremos mudar o verbo de resistir para o direito de existir em harmonia com a natureza e com as diversidades que nos rodeiam? Na tela, trajetórias do ambientalismo no Brasil. Ao fundo, formas retangulares com imagens de tucano, pássaros voando e construções de casas simples. Muitos de nós, quando nascemos, essas Carai árvores já Jecupe, estavam Xandaro lá, a gente Jaraguá, urbanista e aprendeu arquiteto. a subir nas árvores, a pegar fruto, a brincar. E aí, de repente, um grupo de pessoas chegou e a gente vai derrubar 4.000 árvores, porque a gente já conversou com a prefeitura, tá tudo certo, só viemos pedir para vocês não se assustar com o barulho da motosserra. Em um dia, eles derrubaram mais de 500 árvores. Pelo fato da gente se posicionar contrário a essa forma de desenvolvimento, porque a gente não é contra a moradia. Nós, povo indígena. Nós não é contra a vida do Juruá. Na A gente tela, nunca Juruá, não indígena em dissemos Guarani. que queríamos tomar a terra de alguém. Até porque a gente nunca foi poceiro, né? A gente nunca teve terra. A gente sempre foi a terra. A gente pensa o ambientalismo a partir dos anos 60, Gabriel dos anos Mantelli, 70, do advogado século de direitos 20, humanos. porque é um tipo de histórico que é muito pensado a partir do norte global. Mas quando a gente pega a realidade brasileira, a gente vê que entender a conexão do ser humano com a natureza é algo que acompanha a formação social brasileira há muito mais tempo, mas não necessariamente com esse nome de ambientalismo. A gente tem no contexto brasileiro os povos indígenas, por exemplo, lutando contra a invasão colonial desde 1500. Porque as leis no Brasil, no papel, não significam nada se elas não Sérgio se Leitão, advogado e empreendedor aplicarem, se elas socioambiental. não se efetivarem. Então, esse escritório chamado Na tela, Núcleo de Direitos 1989, Indígenas NDI, é criado Núcleo de Direitos exatamente Indígenas. por um grupo de pessoas que constituíram advogados, contrataram advogados para ir ao judiciário fazer ações judiciais para a defesa dos direitos indígenas. Na verdade, o que a gente estava pedindo é para que o estudo de impacto ambiental e sociocultural, que garante a Portaria Interministerial 060 de 2015, que a consulta prévia livre e informada de boa-fé, que garante a Convenção 69 da OIT, tratado internacional que o Brasil é signatário, né, que o nosso direito ele não fosse negociado, que o nosso direito ele fosse respeitado. E que se existe o direito e se tem que fazer o estudo, eles tinham que fazer e não simplesmente chegar e falar que ia derrubar e que a gente teria que aceitar. Multidão de indígenas realiza marcha de protesto com faixas nas ruas. O fato do Brasil ter tido em 88 uma nova Constituição que traz um capítulo sobre o meio ambiente e a Rio 92 que fez uma série de tratados internacionais acontecerem, ela marca, na minha visão, aquilo que eu chamo de século de ouro da questão ambiental no Brasil. Se cria o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, que é o IBAMA, se cria o Ministério do Meio Ambiente. O país começa a espalhar secretarias estaduais e secretarias municipais de meio ambiente. O Brasil faz funcionar efetivamente o Conselho Nacional do Meio Ambiente, que é onde a sociedade civil e o governo participam
para criar normas e tomar decisões sobre o meio ambiente. Então você tem aí, ao longo do período, Samira desde os Crespo, anos 90, historiadora e uma ambientalista. série de modernizações da legislação. Você tem a Lei Nacional dos Recursos Hídricos, que é toda a modernização também nos anos 90. Você tem a Lei dos Crimes Ambientais. Você tem a criação do SNUC, que é toda a legislação em torno das áreas protegidas, que é de 2000. Ou seja, a gente começa a ter uma institucionalidade para fazer essa preocupação com o meio ambiente se traduzir em ações efetivas, né? Você cria os órgãos e você tem as leis. A criação do IBAMA foi um feito incrível, porque o Ministério, então, se torna o formulador e o IBAMA executor. A regra de ouro da gestão é a seguinte: quem formula não executa, quem executa não fiscaliza. Na hora que você começa a ter este crescimento, né, da atenção ambiental se traduzindo em exigências, isso despertou também uma reação de quem não queria cumprir com isso. E esta reação significou exatamente, né, uma série de medidas que foram tomadas por setores econômicos importantes no Brasil em reação a essas exigências. Isso desperta, a partir de 2012, uma reação muito forte que, né, na minha maneira de ver, iniciou-se com a mudança do Código Florestal. Nós assistimos à mudança do Código Florestal, onde os ambientalistas perderam de 10-0. Ailton Krenak, ambientalista e filósofo. Nós assistimos ao avanço, né, das corporações em cima de, digamos, territórios que não era admitido que eles pisassem. E eles estão pisando à vontade, estão sapateando. Depois isso foi levado a uma situação que a gente jamais imaginaria. Sérgio Leitão, advogado e empreendedor socioambiental. É a primeira vez que você tem um governo que assume uma agenda de reação e de contestação ao meio ambiente como nunca tinha sido feito desde que o país se redemocratizou. Com exceção do último governo, todos os governos contribuíram para Tasso Azevedo, empreendedor socioambiental. avançar a agenda menos acelerado ou mais acelerado, mas avançar na mesma direção. E em cada um foi colocando um tijolinho. Às vezes mais tijolinhos, às vezes menos tijolinho, mas foram construindo o que a gente tem de arcabouço hoje no Brasil, tanto institucional quanto regulatório. Acho que nenhum de nós que lidamos... João Paulo Capobianco, tema, biólogo questão, e membro do da Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima. Dos direitos coletivos e difusos, acho que nenhum de nós esperávamos ou poderíamos prever que o Brasil, depois de um processo virtuoso de evolução desde a Constituição de 86, com alguns altos e baixos, mas avançando progressivamente na defesa dessa agenda, da defesa da cultura, da defesa da sustentabilidade, da defesa do meio ambiente, da defesa dos povos indígenas, da valorização das populações tradicionais, nós não podíamos imaginar que em tão pouco tempo houvesse uma reviravolta que pusesse essas conquistas de forma tão acelerada em perigo. Esses exemplos de vida Caraíde do Coupe, não indígena Sondaro não é Jaraguá, o que a gente urbanista quer que e chegue arquiteto. até o nosso território. Essa forma de se viver destruindo tudo. São 14% hoje da Mata Atlântica preservada. Isso é assustador. E mesmo isso sendo assustador para nós, a gente vê o Congresso fragilizando as leis de proteção à Mata Atlântica. Né? E eu falo do Congresso, mas isso também é a Assembleia Legislativa Municipal. Essas pessoas, elas estão sempre voltadas a um desenvolvimento que não envolve o restante dos seres. Eu não sei hoje dizer, né, para que rumo que o não indígena quer seguir hoje. Porque nós estamos sob ameaça, né? E se nós fosse um povo de violência, se nós fosse um povo que respondesse a isso da mesma forma, mas não, né? Nós ainda dizemos que estamos aqui para dialogar.
A gente vê o nosso território sendo devastado, o rio que eu aprendi a nadar, que eu aprendi a pegar peixe na mão, que minha avó ensinava a gente a pedir permissão para o espírito da água. E de aqueiro, né, que ela falava, para a gente pedir permissão, para não adoecer. Hoje o rio está contaminado. Na tela em fundo verde, na tela, o Rio Tietê, 1990, Mário Cooperman. Na tela, o Rio Tietê. Imagens de uma garça voando sobre a Mata Atlântica. O Pero Vaz de Caminha, na sua carta, diz: as águas são muitas, infinitas, em tal maneira é graciosa a terra que, querendo aproveitar, dar-se-á nela tudo per bem das águas que tem. E, aliás, eu acho que nós acabamos herdando dos colonizadores esse tipo de visão. Há uma fartura de água, uma disponibilidade tão grande que não houve uma preocupação de se defender esses rios. O José Bonifácio, os irmãos Andrada, vindo a São Paulo, ele já alertava que pessoas estavam construindo canais e que esses canais iriam causar um problema. Já naquela época, se reconhecia que existia um recurso hídrico em abundância, mas que certas atitudes iriam levar à degradação. Infelizmente, essas vozes eram isoladas. A lei, ela foi conseguida a duras penas. Maria Zulmira de A Souza, sociedade teve que jornalista. se envolver muito para conseguir que aquela lei fosse aprovada, entrasse em vigor, né? Mas o que acontece ali, né? Você está vendo que o Tietê continua poluído. Quem conhece o Rio Tietê, quem sabe da história do Rio Tietê, foram feitos Recortes vários de manchetes esforços, de jornais sobre a gastaram-se poluição do Rio Tietê. milhões, né, em obras, e o rio continua poluído. O filme traz essa questão de que tem lei que não pega e tem lei que pega, né? Porque uma lei que provoca um avanço tem sempre forças muito contrárias lutando contra ela. Não é fácil, não é simples, está ali. Já foi uma vitória difícil, mas isso não significa que a vitória já chegou. Ele exige um esforço ainda maior para vencer essas forças, né, que são de resistência do modelo defasado. O novo vai chegar, mas a sociedade tem que estar muito mais forte para garantir que esse novo realmente aconteça. Em 2015, Na tela, Terra Indígena nós conquistamos Jaraguá. a portaria de demarcação da Terra Indígena Jaraguá. Nós conquistamos essa portaria de demarcação com muita luta. O governo do estado, que já tinha se posicionado contrário, ia entrar com mandado de segurança e a gente poderia perder a nossa demarcação. E a Constituição brasileira nos garantiu a não viver sob a tutela, porque a tutela é o que escravizava o nosso povo. O SPI que eu falei, Serviço de Proteção ao Índio. Porque a gente não podia nem sair da nossa aldeia, da nossa comunidade, da nossa tecoá, para ir em outra tecoá, se não tivesse autorização de algum capitão, de algum general. Quem está defendendo realmente a gente, né? Eu não estou tendo apoio. Meu território não está tendo apoio para a gente defender mesmo a nossa demarcação. É muito difícil entender o que Recortes de manchetes de jornais sobre conflitos Quem indígenas. são as pessoas que realmente estão lutando e se realmente a pauta ambiental ela é uma pauta verdadeira ou ela é um marketing global. Agora, realmente, na prática, eu tenho uma portaria de desdemarcação do meu Na tela, território PL válida 311/2022. e suspensa por uma liminar do Ministério Público Federal. Então, a Constituição de 88, ela determinou a chamada Samira Crespo, historiadora e descentralização. ambientalista. Se diz até que esse pacto federativo, ele está até hoje com uma reforma incompleta. Portanto, existe muita superposição de atribuições entre o governo federal, o governo estadual e o governo municipal. A lei diz que quando você tem legislações conflitantes, você segue o padrão maior. Então, se o padrão maior é federal, é o padrão federal. Mas isso cria judicialização.
Todas as lideranças da floresta, os sindicalistas, como Chico Mendes, Sérgio Leitão, advogado e empreendedor Marina, socioambiental. que é egressa do Seringás e passou pelo movimento sindical, né? O Raoni, que é uma liderança indígena bastante atuante, subiu a rampa com o presidente Lula no dia da sua posse, no dia 1º de janeiro do ano de 2023. Elas são fundamentais porque elas conseguem, de uma maneira muito direta, né, traduzir para a sociedade como um todo o drama amazônico, o drama da proteção ambiental. Eu não sei qual que é a luta ambiental também, né? Porque proteger uma vida ali, mas está tudo sendo extinto. A Mata Atlântica está sendo extinta e há muito tempo. E existe projeto de lei para fragilizar ainda mais a Mata Atlântica. Então, se as pessoas que estão lutando, né, pela preservação do meio ambiente, né, elas ainda enxergam a natureza como um meio de algo, quando elas não se sentem parte daquilo, né, elas também não nos enxergam. Porque nós não somos meio ambiente, né? Nós somos natureza. Na tela, nós somos natureza. Nós somos, né, parente daquelas árvores ali. Nós somos parentes daqueles animais ali. Nós convivemos, nós vivemos junto. Então, acho que essa tensão entre rejeitar tudo aquilo que foi feito em 72, que a gente só viu voltar por parte do governo Bolsonaro, ela vai estar presente de novo, porque a questão é como é que você equilibra crescimento, desenvolvimento com proteção ao meio ambiente. A gente teve um governo de extrema-direita que nega o clima, mas não só nega o clima, como ele age ativamente para destruir tudo que a gente constrói no termo da proteção, nos termos de proteção ambiental e climática. Recortes de manchetes de jornais sobre o governo Bolsonaro e o INPE. Nós temos agora um compromisso de adaptação, ou seja, como que os países vão se adaptar com infraestrutura, com políticas sociais para as pessoas que já estão vivenciando os efeitos adversos das mudanças climáticas. E a gente tem uma política de implementação de perdas e danos. Ou seja, se nada deu certo, como é que a gente lida com aquelas populações que sofreram das enchentes? Como que a gente lida com aquelas populações indígenas do Pacífico que vão ter que mudar de território? E mais uma vez decidiram que vão Marina Silva, ambientalista e ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima. Sem financiamento, sem governança para articular e implementar a agenda, vamos ficar no mesmo lugar onde estávamos, todos fazendo declarações fortes de que proteger o meio ambiente é importante, todos fazendo declarações fortes de que algo precisa ser feito, e tendo nas mãos a possibilidade de fazer, não fazem. A gente viu já vários apocalipses acontecendo na nossa história. Gabriel Mantelli, advogado de direitos humanos. Populações brancas que foram ocidentalizadas. A gente deixa de ver o fim do mundo das outras populações porque é isso que essa história eurocentrada nos faz. Ela fecha os nossos olhos para aquilo que acontece com as outras culturas, em razão dessa invasão colonial e da maneira como a gente formatou o nosso sistema mundo. Mas, ao mesmo tempo, agora, enquanto sociedade moderna, capitalista, a gente está diante de um possível novo fim do mundo causado por nós mesmos. Trabalhadores da Defesa Civil removem entulhos e lama com paz de um desmoronamento. PS. As baleias, apesar de quase dizimadas, continuam reproduzindo e alimentando seus filhotes. Os beija-flores aprenderam a viver nas cidades. E nós? No próximo episódio, as comunidades tradicionais e periféricas do Brasil dão o tom. Na tela, mergulhe. Ideias para adiar o fim do mundo, o amanhã não está à venda. A vida não é útil, futuro ancestral. Ailton Krenak, editora Companhia das Letras, 2019 a 2022. Monoculturas da Mente, Perspectivas da Biodiversidade e da Biotecnologia. Vandana Shiva, São Paulo, Gaia, 2003. A Lei da Água, Novo Código Florestal, direção André Delia, documentário, 78 minutos, Brasil 2015. Vozes do Planeta Podcast mensal Compasso Culeb, desde 2016. Créditos sobem na tela em fundo verde.
Produção, Recheio. Apoio institucional, Universidade Federal de São Paulo, Unifesp. Cátedra Sustentabilidade e Visões do Futuro. Realização Sesc TV, 2024 sesctv.org.br. Recheio, conteúdo que fica. Ao centro, em letras brancas, os logotipos. Unifesp, Universidade Federal de São Paulo. Cátedra Sustentabilidade, Unifesp Sesc TV.